O profeta Jonas fica irado quando Deus, vendo que os ninivitas tinham feito penitência, volta atrás e desiste de castigar a cidade. 2 vezes na leitura, Deus diz a Jonas: achas que tens boas razões para irar-te? Na verdade, a ira é uma capacidade que Deus nos dá de rejeitarmos o mal. No entanto, devido à desordem provocada pelo pecado, muitas vezes nós nos iramos quando algo não acontece do modo como nós gostaríamos que acontecesse. O motivo da ira não é justo. Nós nos iramos por capricho. Então Deus questiona Jonas. Jonas pede a Deus a morte. Achas que tens boas razões para irar-te? Nós sempre devemos nos perguntar se a nossa ira é justa. E mesmo se ela é justa, nós nunca devemos nos deixar mover pelas nossas paixões. Ponderar se é justo o motivo da nossa ira ou se nós estamos irados por capricho. Porque as coisas não são como nós gostaríamos, porque não acontecem como nós determinamos. Jonas não pensava no bem dos ninivitas, na salvação dos ninivitas. Cumpriu a contragosto a sua missão de pregar a penitência, mas não esperando que os ninivitas se convertessem. E Deus então faz crescer aquela era sobre Jonas para aliviar-lhe o calor. Depois a era seca, ele se ira novamente. Deus diz: tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Então esse é um daqueles textos do Antigo Testamento que manifesta a ternura de Deus. Deus tem ternura pelos seus filhos, que são obras de suas mãos. Tem misericórdia dos seres humanos que não sabem. Na sua ignorância, nós não sabemos distinguir a mão direita da esquerda. O nosso discernimento é falho. Deus sabe e por isso tem compaixão de nós, quer a nossa salvação. No Evangelho, os discípulos veem Jesus rezar e pedem: ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Nós temos aqui no Evangelho de São Lucas uma versão mais breve do Pai Nosso do que no Evangelho de São Mateus, mais resumida, faltando 2 petições. Em todo caso, o mais importante aqui é a cena, que é diferente do Evangelho de São Mateus. Aqui, os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar, justamente porque o veem rezando. Jesus é o nosso modelo.
Quando nós oramos, nós nos dirigimos ao Pai por Cristo, no Espírito Santo. É assim que a maioria das orações da liturgia são concluídas. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o modelo e é nele, por ele, que nós nos dirigimos ao Pai. Deus é nosso Pai, porque nós fomos incorporados a Cristo no batismo. Nós somos filhos no Filho. E nós devemos pedir a Jesus que nos ensine a arte da oração, que nos ensine a falar com Deus, a ouvir Deus que fala conosco. Ensina-nos a orar. Esse é o pedido dos discípulos a Jesus e que nós pedimos também. Aprender a orar não é só aprender a falar com Deus, é aprender a escutar Deus, aprender a fazer a vontade de Deus, acolher aquilo que Deus diz, não como Jonas, que não se submetia à vontade de Deus, queria impor a Deus a sua vontade, as coisas do seu jeito. Aprender a orar é também aprender a ser obediente como Jesus, ser dócil ao Espírito Santo como Jesus. Peçamos que Ele nos ensine a nobre arte da oração. Amém.